Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, igreja. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro mais escatológico do Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 3. E se a Chinela cantou semana passada, se prepara que essa semana a Chinela veio até com um número maior. É o que eu posso fazer, né, irmão? O que Deus dá, né? Apocalipse, capítulo 3, um livro fácil de achar, rápido de achar, creio que os irmãos já tenham encontrado. Quem achou Apocalipse, capítulo 3, dá um brado pentecostal. Vamos ler do versículo 14 ao versículo 22. A epígrafe diz: sétima carta à igreja de Laodiceia. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e um miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmão? Pode sentar glorificando ao Senhor. Meus irmãos, por mais, às vezes, chateado eu fico porque, infelizmente, o chamado forte assim, de pregar a verdade não agrada a muitas pessoas. A gente está acostumado, né, a ver igrejas lotadas, ouvindo mensagem de prosperidade, mas assim, inclusive perdi até alguns inscritos no canal do YouTube, às vezes fico preocupado, mas eu penso, até Deus me deu um versículo aqui no meio desse estudo, e eu quero enfatizar aqui, trazendo para a igreja, que está em Isaías 55, versículo 11, diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, Deus está enviando essa mensagem, como todas as outras aqui nesse podcast, para alguém. Ou para alguém, né? Como a gente gosta de falar. Então, tem pessoas sendo alcançadas, tem pessoas sendo libertas, olhos sendo abertos, corações amolecendo e pessoas que estavam desviadas, afastadas, retornando ao Senhor, e até mesmo aqueles que ainda não se converteram, estão ouvindo a palavra e estão se atraindo pelo Evangelho, pela promessa de vida eterna na glória. E eu louvo a Deus por isso. Então, eu tenho, semana passada, né, irmãos, trouxemos aqui uma mensagem antes do carnaval. Eu achei que eu fosse ver muito negócio de bloquinho evangélico, né, bloco pentecostal, bloco gospel, né? Não vi, irmão. Não vi. Glória a Deus. Fiquei feliz. Não sei se não teve. Não sei. Mas não vi. Não vi. Então, assim, caso não tenha havido, fico muito feliz de ter encerrado, porque essa modinha no passado era, né, absurda. Mas, enfim, caso tenha tido, e eu não sei, a pregação está lá. Mas aí o que acontece, irmãos? Olha como é que Deus faz as coisas. Eu vi algo que eu não imaginava ver. Eu vi crente, não indo para o bloquinho, mas indo para Sapucaí.
frequentador de igreja. O pessoal acha que porque é implicância, né? Igreja de parede preta. Frequentador dessas igrejas grandes de parede preta, indo na Sapucaí, indo em bloco de rua, postando livremente no Instagram, assim, nos stories, feliz da vida, em feijoada, com pagode, com samba, e a cara assim cheia de purpurina, e abadá, e tudo vestido a caráter, né, no bloco de rua com fantasia, e frequentador de igreja cristã. Eu fiquei até sem entender, irmão. Eu falei, não, peraí, só um minuto, vamos dar um passo atrás. Eu tinha achado que essas pessoas queriam ir para o bloco cristão, então não deve ter mais bloco, então eles resolveram então ir para a bagunça. Ou então acharam que nesse momento não tem problema. Então, o Senhor me trouxe à memória as cartas, né, às igrejas de Apocalipse, e coincidentemente a 7ª e última carta é para uma igreja chamada de Laodiceia. Não sei se foi intencional, nunca parei para fazer um estudo escatológico das primeiras 6, mas muito me parece, com essa última igreja, ser semelhante à igreja do final dos tempos. Porque aqui eu começo a ver características muito parecidas com essas igrejas grandes que compartilham das mesmas características. Né, decoração, de valores, de colocar, né, funk gospel e achar que só porque está falando de Jesus na letra a batida não tem problema, pinta a parede de preto, bota a luz de boate, solta a máquina de fumaça, faz aquele espetáculo todo, né? Enfim, a gente vai entender porque essa 7ª carta começa com o versículo 14 dizendo: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, aqui o Senhor está declarando que quem está dando esse recado é Jesus. E quem é a igreja de Laodiceia, irmão? Hoje eu quero fazer um paralelo com essas igrejas modernas, neopentecostais. Porque existe um hábito que é comum, e eles não veem problema nas pessoas que frequentam essas igrejas, a grande maioria, elas não deixaram o mundo ainda. Porque elas vão na igreja, leem a Bíblia, louvam, participam até de células, mas aí chega uma festinha num pagodinho e vai. Chega um churrasquinho com sambinha, vai. Aí chega na hora do carnaval, vai. Porque tudo pode. Né? Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Para eles convém, a certas coisas convém, e não tem problema. Porque aí segunda-feira, na outra semana, talvez nem essa semana tenha culto, mas depois do carnaval vai estar lá na igreja, né? Tudo certinho. E aí a gente vê aqui, mas eu também quero fazer um paralelo, antes de continuar aqui no capítulo 3, versículo 14 em diante, porque Paulo, na sua última carta, antes de morrer, ele fez um paralelo com 3 dos seus discípulos, que muito me parece com 3 tipos de igreja hoje na Terra. E uma delas, que é a Laodiceia, é semelhante a um dos discípulos de Paulo, que Paulo cita em 2 Timóteo, capítulo 4, é a última carta que ele escreveu antes de morrer. No versículo 10, ele diz, um versículo só, irmão: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Aqui ele fala de 3 discípulos: Demas, Tito e Crescente. E aqui a gente vê que Crescente, a Bíblia não fala sobre ele, mas fala sobre a Galácia. Tem a epístola aos Gálatas. Então era um lugar que já havia sido evangelizado. Nós entendemos, por interpretação do texto, que Crescente foi lá continuar o trabalho de evangelismo. Tito tem uma epístola dedicada a Tito, pastoral. Então Tito, ele não foi para um lugar que havia uma epístola, Dalmácia. Não existe a epístola aos Dálmatas, que seria, né? Por mais que seja a raça do cachorro, seria quem é da Dalmácia, seria os Dálmatas. Né? Não existe a epístola aos Dálmatas, ou a Dalmácia. Então o que Tito foi fazer lá como pastoral, como um pastor, discípulo de Paulo? Ele foi lá propagar o evangelho, ele foi lá levar a mensagem, expandir a mensagem
para aqueles que não tinham recebido ainda. Mas Demas não. Demas, ele, que foi no início do versículo 10, ele me desamparou, amando o presente século. E é uma característica não só dos discípulos de Paulo lá, um foi continuar o evangelismo, o outro foi expandir o evangelismo para aqueles que nunca ouviram a palavra, e o outro amou mais o mundo. E aqui a gente entende que ele foi para Tessalônica, irmão. Eu quero enfatizar aqui que em Tessalônica havia uma grande oposição dos judeus em relação à nova aliança. Eles queriam manter a lei, eles queriam manter a circuncisão, eles queriam ser salvos pelas obras. Eles eram relutantes a aceitar a nova aliança de Cristo. Como hoje a gente vê que algumas dessas igrejas pregam que você só precisa se aproximar de Deus por aquilo que Ele pode fazer por você. As pessoas vêm à igreja para receber bênção, para vencer batalha, para ser promovido, para trocar de carro, para ganhar apartamento, para casar, né? Mas não por quem Deus é, ou pela promessa de Jesus por vida eterna na glória. Ou seja, porque essa promessa ela requer sacrifício. Jesus fez um sacrifício por nós na cruz pelos nossos pecados, e nós não podemos largar mão disso, porque temos que lembrar que não podemos continuar pecando, para poder manter a aliança com Cristo. E assim não desamparar a Cristo. E Demas não desamparou Paulo, como a igreja, certas igrejas hoje, desamparam a Cristo, amando o presente século. Tessalônica, além disso, tinha muita prosperidade, conforto e segurança, e oferecia muito reconhecimento social e privilégios humanos. Hoje, depois que eu soube que tem células específicas para empreendedores nessas igrejas grandes, eu fiquei chocado. Eles estão procurando o quê? Reconhecimento social e privilégios humanos, exatamente o que Tessalônica oferecia. Demas, ele resolveu ir para lá. Eu vou ficar lá perto daqueles judeus lá, porque eles amam mais a lei, eu não preciso ficar tão, né, nesse negócio de negar o pecado, eu estou com Deus, né, mas vamos rever esse negócio de aliança. Foi o que Demas fez, e foi o que a igreja de Laodiceia faz, e voltando aqui com Apocalipse capítulo 14, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. O povo em Tessalônica dizia Amém para as suas obras. Era um hábito dessa igreja naquela época. E aqui Jesus fala, isto diz o Amém. Amém, irmãos, para aqueles que não sabem, significa assim seja, mas Amém tem um mistério, porque em hebraico, Amém, Emun e Emuná tem a mesma raiz, ou seja, são a mesma palavra, tem o mesmo significado. Amém? Assim seja. Emun, lealdade ou fidelidade. E emuná, fé. São a mesma palavra. Não tem como o povo hebreu ter fé sem ser leal. Não tem como o povo hebreu falar amém sem pensar em fidelidade, sem ser fiel a Cristo, porque é a mesma palavra, tem a mesma raiz. Então, assim Jesus diz, ele é o amém. Você está dizendo amém para as suas obras, a igreja de Laodiceia tinha esse hábito, mas ele que é a verdade. Ele é o fiel, a fiel testemunha e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Primeiro versículo do Evangelho segundo João diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no versículo 2 diz, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele é o princípio da criação de Deus, Jesus, e aqui ele está afirmando que é ele que está dando esse recado para a igreja de Laodiceia. E aí ele começa, versículo 15, eu sei as tuas obras, aquelas obras que eles diziam amém para essas obras, né? Eu sei as tuas obras, eu vejo a decoração da sua igreja, eu vejo que você permite seu povo ir para blocos de carnaval, ir para Sapucaí, porque ganhou um convite para ir para a área VIP, ou camarote de algum lugar, vai para o camarote Salvador, mas está tranquilo, segunda-feira eu estou na igreja. Eu sei as tuas obras, é isso que o Senhor está dizendo aqui. Que nem és frio, nem quente, tomaras fosse frio ou quente. Muitas vezes, irmãos, eu pensava que nós, pentecostais, né, nós nos autodeclaramos uma igreja muito quente, certo?
E a gente achava errado, eu tinha essa impressão de que o frio seria errado aqui. Mas eu tive um outro entendimento agora estudando essa palavra. Porque tem igrejas, irmãos, não falando mal, pelo contrário, muito bem. Mas tem igrejas que a gente fala, não vou lá não, porque eu acho aquela igreja muito fria. A gente tem esse hábito de falar. Porque a gente tem aquele negócio do mover do Espírito Santo, do reteté, bate o pé no chão, corta o fogo, corta o vento, e vê o mover do Espírito Santo, porque a gente tem esse calor. Mas tem igreja que tem um estudo de palavra muito profundo, e ao nosso ver às vezes parece ser frio, mas aqui a palavra do Senhor está dizendo que isso é bom. Sabe por que é bom, irmão? Por que Jesus está fazendo um comparativo aqui? O Senhor, ele usa características de Laodiceia como metáfora espiritual nessa passagem. Laodiceia tinha um sistema de arquedutos, que passava por duas... Arquedutos, para quem não sabe, era como a água era transportada de uma nascente até uma cidade naquela época que a gente não tinha encanação debaixo da terra. Então, os arquedutos passavam, ou seja, a água saía da nascente fresquinha, geladinha, e ia pelo arqueduto até chegar na cidade. Só que para chegar em Laodiceia, ela passava por duas cidades, que era Hierápolis e Colosso. E ela chegava em Laodiceia morna. Irmão, você já bebeu água morna? Dá ânsia. E você sabe para que serve água quente? Água quente é terapêutica. Você está com um músculo tensionado, uma lesão muscular, o que você bota na bolsa? Água quente. Água fria é anti-inflamatória, ela refresca. Se você está com uma inflamação, você quebrou alguma parte do corpo, inflamou, você bota o quê? Gelo. Se você está com muito calor, você é muito refrescante você pular numa água quente, ou está com muito frio, é muito legal você tomar um banho quente. Mas o morno, ele traz aquela ânsia de vômito. Ou seja, a interpretação que nós temos aqui é que o frio e o quente, eles têm um propósito, e o morno, ele não tem utilidade. É inútil. Então o Senhor fala, eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomaras fosse frio ou quente. No versículo 16, assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui o Senhor usa, o original em grego é emessai, que significa vomitar violentamente. Não é igual aquela você vai vomitar assim, muitas pessoas aqui já passaram por isso, irmão, eu creio, né? Eu já passei por isso. Tem tipo aquele vômito que você está vendo que está vindo, você fica esperando assim, passando mal, ele vai vindo devagarzinho. E tem aquele que vem, irmão, de um jeito que se você não estiver preparado, vai sujar tudo. Violentamente. É isso que a palavra emessai significa em grego, vomitar violentamente, assim, expelindo com força e rapidez. Então o Senhor fala, vomitar-te-ei da minha boca. E no versículo 17, o Senhor continua dizendo, como dizes, rico sou e estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aqui é interessante porque essas igrejas, elas fazem uma autoavaliação. Elas acham que estão bem. Porque elas são ricas. Elas são prósperas. Essa prosperidade, ela traz uma discrepância ontológica entre a autoavaliação e a avaliação de Deus. Uma coisa é você se autoavaliar, irmão. O que você acha? Eu acho que está perfeito, que você já vai para o céu se você morrer hoje? Ou se você se autoavalia e fala, olha só, eu posso até estar legal, mas eu dependo do sacrifício de Jesus diariamente. Eclesiastes 7:20 diz que não há homem em verdade, na verdade, não há homem justo na terra que faça o bem e não peque. Não existe. A palavra de Deus diz... Todos nós pecamos. Você pode estar o mais correto possível, 23 horas e 59 minutos. Faltando 1 minuto para acabar o dia, você vai errar, irmão. Tenha certeza, vai errar em alguma coisa. E ter essa consciência não é errado, não. Essa autoavaliação faz com que você se aproxime de Deus. Essa autoavaliação tira a tua certeza de salvação e te coloca aos pés do Senhor, buscando a salvação cada vez mais. Então, essa autoavaliação ela é muito perigosa, porque a igreja que é muito próspera e diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, na verdade ela é desgraçada, miserável, pobre, cega e nu. E aconselho-te no versículo 18 que
de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os olhos com colírios para que veja. Da mesma forma, irmãos, que o Senhor está usando as metáforas de coisas reais, está fazendo características reais para fazer metáfora espiritual. Laodiceia era uma cidade rica comercialmente. Ela era muito conhecida por uma lã específica de cor negra e brilhante. Era uma lã que era exclusiva de Laodiceia. E ela se vangloriava disso, de vender essa lã negra e brilhante. Lembra alguma parede? Lembra algumas luzes? Né? Então essas luzes, essas paredes, essas lãs brilhantes. Né? E interessante que, além de ter... era um centro bancário muito rica, né? Uma cidade que era um centro bancário, a indústria têxtil, uma escola de medicina. Por isso que o Senhor usa aqui o colírio como metáfora, porque era um lugar que era foco para pessoas aprenderem a cuidar dos outros. Então Laodiceia também era conhecida por a sua escola de medicina. E aqui o Senhor fala: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Compres, como eu li em Isaías, no capítulo 55, no versículo 1, comprar, a palavra do Senhor diz: vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ou seja, o comércio que o Senhor está falando aqui é sem dinheiro. Comprar comigo. Compres ouro provado no fogo, que aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Esse ouro aqui, irmãos, é comprado por obras. E aí 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 8 a 16, mas eu vou ler só alguns para enfatizar aqui. A passagem, Paulo explica como que ele coloca o fundamento. E cada um de nós é responsável por levantar o edifício. Você é morada do Espírito Santo. Mas uma pessoa pregou a palavra, vai colocar o fundamento. Alguém está colocando Cristo na sua base, mas quem vai levantar esse edifício é você. E aí, no versículo 12 diz: se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um, que é a sua obra, que você está construindo o templo do Espírito Santo na sua vida, na verdade, se manifestará, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque o dia, aqui com letra maiúscula, tá? O dia da sua prova, grande provação. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, no dia que houver a tribulação, que é representada aqui pelo fogo, né, a obra de ouro sobrevive. Que aqui no versículo 14 continua: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se for de ouro, de prata, de pedra preciosa, vai permanecer. Agora, se for de madeira, feno ou palha, irmão, ou seja, como se diz aqui no versículo 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo toda a vida pelo fogo. Porque o Senhor, ele repreende, irmãos, quem ele ama. E aqui na própria passagem o Senhor fala isso, mais à frente, mais adiante aqui, né? No versículo 19. Porque a disciplina, irmãos, é diferente de rejeição. A disciplina é uma prova de amor. Então o Senhor, ele traz a prova de fogo na nossa vida para revelar para nós qual foi o tipo de obra que nós construímos com o fundamento que alguém lançou, que é Cristo. Espero que esse alguém tenha sido um pastor evangélico, que tenha lançado um fundamento de Cristo, da rocha, da promessa de vida eterna na glória, do sacrifício de Jesus na cruz, da remissão pelos pecados, da conversão do seu coração, da mudança de dentro para fora, de uma nova criatura. Então, a partir disso, irmão, nós temos que focar nesse ouro provado no fogo. Então, se a gente quer buscar ouro provado no fogo, a gente constrói o templo do Espírito Santo na nossa vida com santidade. Construindo, porque quando chegar a prova de fogo,
ele vai permanecer. Essa lã negra e brilhante, ela não traz santidade. E aqui o Senhor fala, vestes brancas para que se vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. A nudez aqui eu entendo, irmãos, que é sobre a palavra do Senhor. Porque em momento nenhum a Bíblia fala sobre prosperidade e autoajuda. Pelo contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, não é para eu te pregar que mensagens psicológicas, eu não sei nem dar exemplo aqui, irmão, de tão ruim que eu acho esse tipo de mensagem, eu não gosto nem de ouvir. Mas são mensagens que não fazem menção à salvação, não fazem menção à remissão dos pecados através do sacrifício de Jesus na cruz, não fazem menção de batismo, não fazem menção de vida eterna na glória, de uma nova criatura que você mudou seu coração e rejeitou o mundo. Então, essas obras, essa palavra que for pregada, se não for sobre isso, na verdade a igreja está nua. E aí Jesus fala que vestes brancas para que se vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Aqui ele também está falando, para comprar de mim. Aconselho que de mim compres. Ouro provado, vestes brancas, e unge os olhos com colírio para que vejas. Essa parte, irmãos, eu entendo também sobre aquela cegueira espiritual, né? Porque por mais que a gente pregue o evangelho da verdade, por mais que a gente prepare as pessoas para não ir para essa festa satânica, um abençoado recebe um convite, ganha um ingresso, um convite, para uma área VIP de uma Sapucaí da vida, digamos assim, um camarote, fala, pastor, mas eu nunca fui. Mas é de graça, o ingresso custa 7 mil. Irmão, não digo nem para você vender, porque esse dinheiro vai vir na sua mão maligno. Também não digo nem para você dar para alguém, porque você não vai dar para alguém algo que te traz maldição. E se eu falar para você rasgar ou não ir, a pessoa vai ter essa maturidade espiritual? Vai receber e falar, irmão, obrigado, tá, eu vou lá, e não aparecer. Vai ter essa maturidade espiritual? Aí não, né? Bota, né, a purpurina no rosto, veste o abadá e vai, né? E na outra semana vai lá pedir perdão na igreja. Não está tudo bem. Irmão, se Jesus voltar no carnaval vai ser né? Mas eu creio que não. Mas imagina se fosse. Ia pegar um monte de gente desprevenida, hein? Então, seguindo no versículo 19, o Senhor diz, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aqui no versículo 19, o original em grego diz literalmente expor e disciplinar, quer dizer, né? Expor e disciplinar como pai educando o filho, convencendo do erro. Ou seja, ele repreende e castiga, mas ele expõe o erro e disciplina somente quem o Senhor ama. Né? Então, nós temos que entender com maturidade espiritual que se vier algum vento na nossa vida, Deus está querendo consertar algo. Não é para você achar que, chegou o vento, então eu não estou salvo. Não, pelo contrário, é o Senhor querendo te salvar. Porque se não vem vento na tua vida, está tudo bem, tem alguma coisa estranha. Se a tua vida não estiver no altar, tem alguma coisa estranha. Porque, principalmente, irmão, quanto mais você tiver com a vida no altar, mais o inimigo se levanta para te tirar da bênção. Para te tirar da tua salvação, para te tirar da graça, para fazer você errar e apontar o dedo e falar, não falei, ó? Não falei que ele ia errar? É isso que ele está querendo. Então, se nada está acontecendo na tua vida, tem alguma coisa errada. Ou está orando pouco, está jejuando pouco, está lendo a palavra pouco, está indo na igreja pouco, está louvando pouco. Porque quando começa, irmão, o ataque espiritual vem. E o sinal do teu sucesso na tua busca é o ataque espiritual. Você tem que glorificar a Deus e buscar mais, e orar mais, e guerrear mais, porque você vai vencer. Com Jesus você vai vencer. Isso a gente não tem dúvida. Mas é necessário passar por essas obras, passar por essas provas. Versículo 20, o Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Irmão, aqui literalmente o Senhor Jesus está falando com a igreja. Ele não está falando com pessoas desviadas, com pessoas que nunca aceitaram a Jesus ou que não têm conhecimento do Evangelho. Está falando com pessoas da igreja, ou desviadas, ou afastadas, ou na igreja, mas com o pé no mundo.
Ele está na porta dessas igrejas, ele não está dentro dessas igrejas. Se a igreja não tiver um evangelho de salvação, o evangelho está sendo deturpado. Se a igreja não fala de pecado, que você tem que largar o pecado para servir a Jesus, o evangelho não está sendo pregado. Está falando de prosperidade física, material, mas o dono do mundo é Satanás, irmão, dono de dinheiro da riqueza do mundo. Ele ofereceu todas as riquezas do mundo para Jesus e falou, eu posso te oferecer porque a mim foi dado. Foi dado a ele é rei desse mundo. Príncipe, né? Não gosto de falar que ele é rei, não. E rei é Jesus. Acima de todos, rei é Jesus. Então, ele pode ser o chefão aí das finanças, mas a gente sabe que com Jesus ninguém pode chegar perto. E é isso que a gente quer. A gente não quer servir a Deus pelas vitórias. A gente quer eu quero servir a Deus, irmão, para morar no céu. Vitória na terra é consequência. Porque eu vou passar por várias tribulações, mas eu quero passar com Jesus. Tendo a certeza da vitória, mas focado na salvação. Focado no céu, na vida eterna. É isso que a gente tem que olhar. Mais nada. Então, se a igreja não prega sobre isso, Jesus está na porta. Ele vai lá e bate, literalmente aqui em grego, o verbo é krouo, que significa bater com a intenção de entrar. Ele está do lado de fora querendo entrar. Ele está batendo, quem vai entrar? Quem vai abrir? Quem vai ouvir a voz do Senhor? Então, hoje a gente ora, e eu prego aqui, para essas pessoas que estão nessas igrejas ouvirem essas pregações, entenderem que elas precisam, ou conversar com o pastor. Pastor, fala sobre salvação. Estou precisando ouvir sobre pecado também. Mas vai vaziar a igreja. Não, irmão. Olha só, eu quero ouvir palavra que me leve para o céu. Se não está tendo nessas igrejas, procura uma igreja que prega o evangelho verdadeiro. E aí, essa autoavaliação é muito perigosa, irmãos, porque essas igrejas, elas podem pensar que estão bem, mas, na verdade, se Jesus estiver fora, a pessoa acaba ficando cega completamente. Então, por isso que nós temos que fazer a nossa autoavaliação. E eu, irmãos, por mais que eu possa pensar ou cogitar que eu esteja muito certo, eu estou sempre pedindo a Deus perdão pelos meus pecados. Eu estou sempre em busca ao Senhor. Eu venho para a igreja para adorar o Senhor, mas primeiro, quando eu entro na igreja, eu peço perdão aos meus pecados. Eu não venho à igreja achando que eu sou perfeito ou tendo a certeza de que eu estou salvo. Eu venho à igreja buscando a salvação e pedindo perdão a Deus para consertar os meus pecados, sem nem saber que tipo de pecado eu cometi. Às vezes a gente sabe, às vezes você nem sabe, irmão. Mas esse nem saber não é você achar que você está bem, não é você achar que você está perfeito. É a gente sempre ter a certeza de que Jesus ele é capaz de remir os nossos pecados e perdoar os nossos pecados. E no versículo 21 e 22, irmãos, vem uma promessa. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa promessa, irmãos, significa que a graça, ela precede o juízo. Antes de Jesus, antes de Deus te condenar, antes de Deus te julgar, Ele vai te salvar. Ele vai te agraciar. Ele vai fazer a graça acontecer na tua vida. Você não vai conseguir ser salvo porque você não quer. Mas eu quero ser salvo, a graça vai vir. Porque Romanos 5, 20 e 21, né, onde abundou o pecado, aliás, eu vou até ler a passagem toda, que começa lá no versículo 18, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por que o Senhor Jesus falou através do apóstolo Paulo, essa passagem? Romanos capítulo 5, versículo 18 ao 21 diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Ou seja, Deus ele quer fazer a graça na sua vida por um ato de justiça, que foi o sacrifício de Jesus na cruz. E é por isso que ele oferece a você a oportunidade. Ao que vencer, tem a promessa. Ou seja, você tem a chance de vencer, tem a chance de mudar nessas igrejas, tem a chance de mudar o teu foco, não ser prosperidade, mas ser salvação. Não ser autoajuda, não, você vai na igreja para ficar bem psicologicamente. Você vai na igreja buscando vida eterna na glória, remissão dos pecados, mudança de criatura.
E aí continua no capítulo 5, versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, falando de Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, falando de Jesus, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, fique com essa palavra, de que por mais dura que a chinelada tenha sido, nós temos que conversar com esses irmãos, caso vocês conheçam alguém que tenha ido em algum desses eventos de carnaval e frequente a igreja, de que está na hora de se converter, irmão. Está na hora de se converter, buscar o Senhor, porque eu falo por mim, irmão, já fiz muita coisa errada. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Essa palavra ela se cumpre na minha vida. Se cumpre completamente na minha vida. Eu não tenho vergonha de dizer isso, já fiz muita coisa errada. Mas hoje eu busco a salvação e olha o que a gente prega aqui nessa igreja. A gente não prega prosperidade não, irmão. Não quero que você ganhe dinheiro aqui na terra, não. Eu quero que você ganhe coroas no céu, galardão no céu. E a gente traz aqui o conhecimento bíblico da palavra, do evangelho, da verdade. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.